Quando falamos em aceleração, aceleração é um termo que costumamos utilizar no nosso dia a dia. A aceleração é uma grandeza física vetorial. Uma grandeza física vetorial é aquela que, além do valor, necessitamos da direção e do sentido para conseguirmos compreendê-lo. Nessa videoaula, vamos analisar alguns exemplos de aceleração. Nesse slide, temos duas figuras. Temos a figura de uma corrida de aceleração, uma corrida com esses carros, que são os dragsters, por exemplo. O que ocorre nessa situação? Você tem dois veículos lado a lado, uma pista retilínea, e os dois veículos partem do repouso. Então, quando for dada a largada, cada piloto procura acelerar o seu veículo ao máximo e, após uma certa distância, o veículo que está na frente ganha essa corrida. O que ocorre, então? Temos uma situação de um movimento em linha reta, um movimento retilíneo, e, além disso, a velocidade ela sofre alteração. No início, o veículo estava em repouso. À medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando. Na figura abaixo, temos dois paraquedistas. Esses dois paraquedistas, inicialmente, eles saltam de um avião, por exemplo, e, nessa situação, à medida que eles caem, durante um certo tempo, a velocidade vai aumentando. Por que a velocidade vai aumentando? Porque existe uma força, é a força gravitacional. Muita gente no dia a dia chama essa força de força da gravidade. Então é devido à gravidade, à aceleração da gravidade, que esses dois paraquedistas caem e, à medida que eles caem, as suas velocidades vão aumentando. Quando eles, em determinado momento, abrem o paraquedas, também ocorre uma alteração da velocidade. O objetivo de um paraquedas é aumentar a resistência do ar atuando sobre cada paraquedista e, consequentemente, diminuir a sua velocidade para que ocorra um pouso seguro. Nesses dois exemplos, nós temos movimentos em que a velocidade muda. Uma hora você está em repouso, outra hora sua velocidade ela é maior, outra hora ela pode ser menor, você pode aumentar a velocidade, você pode diminuir a velocidade. A aceleração, a grandeza física aceleração, ela está relacionada com uma variação da velocidade em determinado tempo. Nessa videoaula, nós vamos analisar especificamente a variação do valor da velocidade. Quando um carro, por exemplo, faz uma curva, vamos imaginar uma rótula. Vamos imaginar um carro fazendo uma rótula, mantendo a velocidade constante de 40 km por hora. O valor da velocidade muda? Não, mas muda a direção. Uma hora a velocidade, o movimento está indo para um lado. Em outro instante, o movimento está direcionado em outro sentido. Então, o que ocorreu? Houve uma mudança na direção da velocidade. Existe nessa situação uma aceleração. Essa aceleração centrípeta, nós não vamos abordar nessa videoaula. Nessa videoaula, nós vamos analisar a aceleração escalar. Inclusive, tiramos aqui a flecha que representa uma grandeza vetorial. Quando nós formos analisar essa aceleração escalar, estamos preocupados apenas com a variação da velocidade. Isso é muito importante. Você lembrar que a aceleração está relacionado com uma variação da velocidade em determinado intervalo de tempo. Essa variação da velocidade pode ocorrer em uma situação em que o valor da velocidade aumenta, em que o valor da velocidade diminua, ou ainda em que
o sentido, a direção da velocidade seja alterada. A aceleração escalar, então, nós vamos analisar apenas a variação do valor da velocidade, ou a variação do módulo da velocidade. A aceleração é definida, então, como a taxa de variação temporal da velocidade. Basta você calcular utilizando a seguinte equação. A aceleração igual a variação da velocidade dividido pelo tempo. Essa variação da velocidade ela pode ocorrer de maneira constante em intervalos de tempos regulares. Por exemplo, a velocidade vai aumentando sempre na mesma proporção em determinado tempo, ou a velocidade pode aumentar, depois diminuir, depois aumentar de novo. Aí utilizaríamos o conceito de aceleração média. Nessa videoaula, nós vamos considerar um movimento em que a aceleração é constante, ou seja, essa variação da velocidade ela vai ser constante em cada intervalo de tempo. Mostraremos adiante alguns exemplos. A aceleração é igual, então, à variação da velocidade pelo tempo, dividido pelo intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Quando temos o delta, esse delta significa a variação, podemos escrever, então, que a aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Vamos dar um exemplo de um movimento em que existe aceleração. Observe aqui uma determinada pista, uma pista retilínea. Como essa pista é retilínea, esse movimento já vai adquirir o nome de movimento retilíneo. E nós vamos acionar um cronômetro. Quando esse veículo passar por aqui, nós vamos conseguir medir a velocidade e vamos identificar um determinado tempo. O veículo parte então do repouso. Se ele parte do repouso, a sua velocidade inicial é igual a 0 km por hora. No instante zero, esse instante zero significa o seguinte: no momento em que um cronômetro foi acionado, então, no instante zero, nessa situação, então, a velocidade é 0. Então, o instante t0 igual a 0 é quando você, por exemplo, inicia a marcação do tempo. Você vai mensurar os instantes e vai medir depois os intervalos de tempo. Então, quando o tempo é 0, no momento em que iniciou-se a medida do tempo, a velocidade é 0. Após 2 segundos, a velocidade é igual a 36 km por hora. Após 4 segundos, a velocidade é igual a 72 km por hora. E após 6 segundos, a velocidade é igual a 108 km por hora. Perceba que, após o início do movimento, 2 segundos após, a velocidade foi de 0 para 36 km por hora. Então, ela aumentou 36 km por hora em 2 segundos. De 2 até 4 segundos, ou seja, no intervalo de tempo de 2 segundos, a velocidade também aumentou 36 km por hora. Foi de 36 km por hora para 72 km por hora. E depois de 4 segundos até 6 segundos, a velocidade foi de 72 para 108. Perceba que a cada 2 segundos a velocidade está aumentando 36 km por hora. Esse é um movimento em que tem aceleração? Sim. Por quê? Porque está havendo uma alteração na velocidade. E essa aceleração é constante. Por quê? Porque no mesmo intervalo de tempo, 2 segundos, você tem a mesma variação de velocidade, 36, 36, 36. Vamos calcular então, e vamos calcular fazendo um cálculo da aceleração. A aceleração, nós já observamos que esse movimento é um movimento que a aceleração ela é sempre constante. A aceleração ela está relacionada com a variação da velocidade. A aceleração não informa para a gente
quanto um objeto anda. A aceleração informa quanto a velocidade varia em determinado intervalo de tempo. Vamos utilizar então essa equação que nós apresentamos inicialmente. A velocidade final é 108 km por hora, a inicial é 0. Você poderia utilizar qualquer intervalo de tempo e você vai obter o mesmo resultado, desde que você utilize corretamente esses dados, relacionando com o tempo adequado. Então vamos utilizar que a velocidade inicial é 0, ele parte do repouso, e o instante inicial 0. Após 6 segundos, a velocidade é 108 km por hora. Essa é a velocidade final. Vamos fazer o cálculo. Aceleração igual velocidade final menos velocidade inicial, dividido instante final menos instante inicial. A velocidade final é 108, menos a inicial é 0, e o tempo necessário para ocorrer essa variação de velocidade foi igual a 6 segundos. 108 dividido por 6 é igual a 18. Mas que unidade é essa? Talvez você não tenha visto essa unidade ainda. Vamos observar essa equação. A velocidade está em km por hora. Então você tem km por hora dividido por segundo. Essa aceleração, então, desse objeto é igual a 18 km por hora por segundo. O que significa isso? 18 km por hora por segundo. Isso quer dizer que em um segundo ele andou 18 km? Não. Você consegue imaginar um veículo que em um segundo ele já vai percorrer 18 km? No nosso dia a dia, inclusive carros, por exemplo, muito velozes, como carro de Fórmula 1, Fórmula Indy, você não tem essa velocidade. Você não tem, por exemplo, em um segundo um carro percorrendo 18 km. Então, a aceleração, e isso é importante você lembrar, ela não fornece para a gente a distância que o objeto percorre. Ela fornece uma informação sobre como a velocidade muda, como a velocidade aumenta ou diminui, por exemplo. Então, o que significa isso? A aceleração é de 18 km por hora por segundo. Observem como a gente vai fazer a leitura dessa unidade. 18 km por hora a cada segundo. O que significa isso? Vamos fazer uma tabela em que nós vamos colocar o tempo em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. E essa tabela vai representar as velocidades desse exemplo 1. Quando o tempo é igual a 0, ou seja, no instante t0, a velocidade do carro é 0 km por hora. O que a aceleração informa para a gente? A aceleração é de 18 km por hora a cada segundo. Isso significa que a velocidade varia 18 km por hora a cada segundo. Então, no instante inicial, t0, a velocidade é 0. Após 1 segundo, a velocidade é igual a 18. Por quê? Porque a velocidade ela varia 18 km por hora a cada segundo. Então, em 1 segundo, a velocidade é igual a 18 km por hora. 1 segundo depois, ou seja, mais 1 segundo, no instante, então, 2 segundos, a velocidade é igual a 36 km por hora. A cada 1 segundo, a velocidade aumenta 18 km por hora. No instante 3 segundos, ou seja, 1 segundo após, a velocidade aumentou mais 18 km por hora. Temos, então, 36 mais 18, 54. Mais 1 segundo, ou seja, instante 4 segundos, aumentou 18, 54 mais 18, 72. 5 segundos, 90, 6 segundos, 108. Percebam que no instante 2 segundos a velocidade é 36, 4 segundos, 72, 6 segundos, 108. O que está de acordo com a situação apresentada anteriormente. Então a aceleração ela fornece para a gente o
que ocorre com a variação da velocidade. Então, a cada segundo, a velocidade variou uma determinada taxa. Nessa situação, a cada segundo, ela variou 18 km por hora. Quilômetros por hora por segundo é, sim, uma unidade de aceleração, mas não é uma unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades. Vamos utilizar, então, a referência, que é o Sistema Internacional de Unidades. Para isso, no Sistema Internacional, vamos lembrar que as unidades na mecânica que nós utilizamos, metro, quilograma, segundo. A velocidade inicial, 0 metros por segundo. A velocidade final, 108 km por hora. Para você transformar de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. E assim, vamos calcular essa aceleração. A aceleração, então, é igual à velocidade final menos a inicial dividido por esse intervalo de tempo. Velocidade final, agora em metros por segundo, 30, menos a inicial, 0, dividido por 6. 30 menos 0 é 30, dividido por 6, é igual a 5. 5 o quê? 5 metros por segundo. O que significa isso? 5 metros por segundo a cada segundo. Essa é uma unidade da aceleração. 5 metros por segundo a cada segundo. Isso não significa, pessoal, e é bem importante você lembrar disso, quando nós falamos que a aceleração é de 5 metros por segundo, que é a mesma coisa que 5 metros por segundo ao quadrado. Isso não significa que em um segundo esse carro andou 5 metros. Não. A aceleração, ela informa quanto a velocidade varia. Então, 5 metros por segundo. A cada segundo, a velocidade varia 5 metros por segundo. Vamos fazer uma tabela novamente com esses dados. O tempo, 0, velocidade 0, agora metros por segundo. A aceleração, 18 km por hora por segundo, não estava no Sistema Internacional. Agora nós vamos utilizar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo, a velocidade, nessa situação, aumenta 5 metros por segundo. Podemos observar essa situação. Quando o tempo é 0, instante 0, velocidade 0. Quando o instante é 1, a velocidade é 5 metros por segundo. Quando o instante é 2, a velocidade é 10 metros por segundo. Quando o instante é 3, a velocidade é 15 metros por segundo. Quando o instante é 4, 25, 6, 30. Percebam que a cada 1 segundo, a velocidade aumentou 5. De 1 até 2, ela aumentou 5 também. De 2 até 3, ela aumentou 5 também. Foi do 10 para o 15. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. E esse é o significado da unidade metros por segundo ao quadrado. Nós podemos representar esse movimento também utilizando um gráfico. Perceba que aqui nós temos um gráfico da velocidade, a velocidade está em quilômetros por hora, e o gráfico do tempo em segundos. À medida que o tempo aumenta ao longo do tempo, você tem um aumento da velocidade. Esse movimento, como você tem um aumento da velocidade, uma alteração da velocidade, esse é o movimento que tem uma aceleração. Ocorreu, então, uma alteração na velocidade. E nessa situação, a aceleração ela é constante. O que significa aceleração constante? Que a velocidade aumenta sempre ou diminui sempre na mesma taxa. Em um gráfico velocidade pelo tempo, nós podemos também representar essa situação. Velocidade inicial 0, no instante 0.
à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Outro exemplo. No primeiro exemplo, a gente utilizou a aceleração para analisar o movimento em que a velocidade aumentava. E aí, nós obtínhamos uma aceleração cujo valor era positivo. O que ocorre nessa situação, então? Temos inicialmente um veículo e quando a gente vai iniciar a marcação do tempo, no instante em que você aciona o cronômetro, o veículo já está movimentando-se. Ele movimenta-se com 108 km por hora. O que ocorre? À medida que o tempo passa, a velocidade vai diminuindo até ele atingir o repouso, ou seja, até ele parar. Quando o instante é zero, a velocidade é igual a 108 km por hora. Quando o tempo é 2, a velocidade é igual a 72 km por hora. Quando o tempo é 4, a velocidade é igual a 36 km por hora. E quando o tempo é 6, a velocidade é igual a 0 km por hora. A cada 2 segundos, de 0 a 2, 2 até 4, 4 até 6, a velocidade vai diminuindo. E ela vai diminuindo a uma mesma taxa. Por quê? A mesma taxa, por quê? 72 a 108, menos 108 é igual a 36. Então, essa taxa que ocorre a variação da velocidade, essa taxa, aliás, que ocorre essa variação da velocidade, é de 36 km por hora a cada 2 segundos. Então, a cada 2 segundos, você tem uma diminuição da velocidade em 36 km por hora. Vamos agora, então, calcular essa aceleração, mas a primeira coisa que a gente fez agora foi utilizar o Sistema Internacional de Unidades, o SI. O que nós fizemos? Nós transformamos de quilômetros por hora para metros por segundo. Basta dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6 é 30. 72 dividido por 3,6 é 20. 36 dividido por 3,6 é 10. E 0 continua 0. Então, observem que a cada 2 segundos a velocidade diminui 10 metros por segundo. 30 até 20, 20 até 10, 10 até 0. Então, essa taxa temporal de variação da velocidade é de 10 menos 10 metros por segundo a cada 2 segundos. E essa aceleração ela é constante. Então, esse é um movimento retilíneo cuja aceleração é constante. O que significa isso? Que a velocidade está diminuindo sempre na mesma taxa temporal. Vamos calcular essa velocidade. A aceleração igual. E observem, eu posso ter aceleração positiva ou negativa. Posso ter aceleração nula também. Mas eu posso ter uma aceleração tanto positiva quanto negativa. A aceleração igual velocidade final menos velocidade inicial dividido por esse tempo. A velocidade inicial é de 108 km por hora. Em metros por segundo, basta dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6 é 30 metros por segundo. E a velocidade final é igual a 0 metros por segundo. Vamos então calcular a aceleração. Nessa situação, a velocidade está diminuindo. Vamos utilizar os dados. A aceleração igual a velocidade final é 0, menos a velocidade inicial é 30, e o instante, o tempo, aliás, que demora é 6. 0 menos 30 é menos 30, menos 30 dividido por 6 é igual a menos 5 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada segundo ele anda 5 metros? Não. Isso significa que nessa situação, a cada segundo, a velocidade diminui 5 metros por segundo. Nós podemos utilizar uma tabela para a gente analisar essa situação. A aceleração é igual a menos 5 metros por segundo. O que isso implica nesse movimento? O tempo é 0, a velocidade é 30, ou seja, no instante a velocidade é 30.
Quando o tempo é igual a 1 segundo, a velocidade vai para 25. Por quê? Porque ela diminui nessa taxa, a taxa temporal de menos 5 metros por segundo, ou menos 5 metros por segundo ao quadrado. No instante 2 segundos, a velocidade é de 20 metros por segundo. A cada 1 segundo, a velocidade diminui 5 metros por segundo. No instante 3 segundos, a velocidade diminuiu 5 metros por segundo, então a velocidade é 15. No instante 4, a velocidade é 10. No instante 5, a velocidade é 5. E no instante 6, a velocidade é 0. O que significa isso em termos práticos? Nós vamos representar primeiramente isso num gráfico. Então, observem esse gráfico. É um gráfico da velocidade em função do tempo. Ou seja, no instante t0 igual a 0, a velocidade desse carro é 30. Aí o que ocorreu? O motorista pisou no freio e a velocidade do carro, à medida que o tempo aumentava, a velocidade do carro foi diminuindo. Após 2 segundos era 20, após 4 era 10 e após 6 era 0. O que significa, nessa situação, uma aceleração negativa? O carro está indo para a direita. A velocidade do carro é positiva. Por quê? Porque orientamos que para a direita é positivo. Então, o carro está indo para a direita. O que significa nessa situação? Nessa situação, embora nós estamos apenas analisando a variação do valor da velocidade e a aceleração uma grandeza física vetorial, o que isso significa é que quando o carro está indo para frente, nessa situação, ele está indo para frente, mas a aceleração é para trás. Por quê? Porque a velocidade está diminuindo. E a aceleração fornece para a gente como está ocorrendo a variação da velocidade. Então, se esse objeto está indo para frente e a velocidade está aumentando, a aceleração também aponta no mesmo sentido. Se ele está indo para a direita e a velocidade está diminuindo, a aceleração está para trás, ou seja, está para a esquerda nessa situação. Isso significa uma aceleração negativa. Vamos fornecer agora um outro exemplo. Nesse terceiro exemplo, no instante em que inicia-se a cronometragem, a marcação do tempo, a velocidade do veículo é de 3 metros por segundo. Então, no instante t igual a 0, a velocidade é 3. E a velocidade está aumentando. Nessa situação, teremos uma aceleração positiva. A velocidade sempre, nessa situação, vai aumentar. Nós vamos já fazer o cálculo. Quando o tempo é 0, a velocidade é 3. Quando o tempo é 1, a velocidade é 5. Quando o tempo é 2, a velocidade é 7. Quando o tempo é 3, a velocidade é 9. Observem que a cada 1 segundo, 0 até 1, 1 até 2, 2 até 3, a cada 1 segundo a velocidade varia com a mesma taxa ao longo do tempo. 3 até 5, 2. 5 até 7, 2. 7 até 9, 2. Vamos calcular então a aceleração desse veículo. Aceleração igual a velocidade final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade final é 9, aliás. A velocidade inicial é 3. 9 menos 3 é 6. Já estou pensando aqui na resposta, né? Mas a velocidade final é 9. A inicial é 3. 9 menos 3 é 6. É o tempo. Quanto tempo ele gastou? 3 segundos. 6 dividido por 3, 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo ele anda 2 metros? Não. Que a cada segundo a velocidade nessa situação aumenta 2 metros por segundo. E o deslocamento? Como vamos calcular esse
deslocamento. Porque até agora, nos exemplos anteriores, a gente apenas evidenciou situações em que nós analisamos apenas a variação da velocidade. Por exemplo, esse exemplo 3. O que significa isso? O resultado. O veículo está indo para a direita e ele também acelera para a direita. Por isso a velocidade está aumentando. Se o veículo movimentasse para a direita e ele acelerasse para a esquerda, a velocidade iria diminuir. Como você pode, por exemplo, realizar uma aceleração em sentido oposto? Você tem, por exemplo, um movimento de frenagem. Você pode aplicar uma força em sentido oposto ao movimento do objeto. Vamos analisar agora a situação do deslocamento. Então, nas figuras iniciais, eu mostrei, por exemplo, uma corrida de arrancada e também um exemplo de uma queda de uma determinada altura. Vamos imaginar que seja possível determinar a velocidade, fazer um gráfico da velocidade ao longo do tempo. A velocidade ao longo do tempo ela vai variar, por exemplo, nessa situação. Como é que determinaríamos o deslocamento? A aceleração ela não informa para a gente quanto um objeto andou, apenas quanto a velocidade variou. Como exemplo, vou utilizar aquela primeira situação em que apresentamos no início. Quando o tempo é 0, a velocidade é 0. Quando o tempo é 6, a velocidade é 30. E assim, consequentemente, nós tínhamos outros valores. Fizemos um gráfico muito importante. Se você conseguir desenvolver o gráfico da velocidade pelo tempo, é muito fácil obter o deslocamento. Por quê? Vamos analisar essa construção do gráfico. Tem o tempo, à medida que o tempo aumenta, a velocidade aumenta. Essa reta verde representa o gráfico. Sabemos que a aceleração é de 5 metros por segundo. Existe uma propriedade muito importante. Em qualquer gráfico, velocidade em função do tempo, a área desse gráfico dá o deslocamento. Talvez você poderia pensar assim, professor, mas lá, quando a gente falava em velocidade média, ou no movimento, por exemplo, retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniforme, eu poderia usar distância igual a velocidade vezes o tempo. Por que eu não posso utilizar essa questão, distância igual a velocidade vezes o tempo? Posso utilizar, sim, distância igual a velocidade média vezes o tempo, mas por que eu não posso utilizar distância igual a velocidade vezes o tempo? Porque a velocidade muda, ela se altera. Então, no início, a velocidade é 0. Depois de um tempo, ela é máxima. Então, o que ocorre? Você tem que calcular isso de outra maneira. O que você vai fazer? No gráfico velocidade em função do tempo, a área fornece o deslocamento. Então, se você elaborar o gráfico velocidade em função do tempo, basta você calcular a área, pois a área vai fornecer o deslocamento. Como exemplo, temos então um exemplo aqui, em que, o exemplo anterior, tempo 0, instante 0, velocidade 0, à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Então, após 6 segundos, a velocidade é 30. Vamos utilizar essa propriedade. Essa propriedade vale para qualquer gráfico velocidade em função do tempo. Seja um gráfico em que a velocidade é constante ou em que a velocidade é variável. Deslocamento, então, é a área, vai fornecer área. Igual. Como vamos calcular essa área? Vamos utilizar a área de um triângulo. Retângulo. Área do triângulo, base vezes altura, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Esse triângulo, especificamente, é um triângulo retângulo. Então, o deslocamento é igual à área, que é igual a base vezes altura, dividido por 2. Delta x igual, a base é 6, a altura é 30, dividido por 2. 6 vezes 30, 180, dividido por 2, 90 metros. Ou seja,
esse objeto percorreu, nesse intervalo de tempo, uma distância de 90 metros. O que nós vamos apresentar agora, nessa situação, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Todos os exemplos em que eu abordei até o momento, em todos os exemplos, a velocidade aumentava ou ela diminuía sempre na mesma proporção, na mesma taxa ao longo do tempo. Então, no movimento retilíneo, por que retilíneo? Porque a trajetória é retilínea. Uniformemente variado, ele varia, mas a taxa de variação ao longo do tempo é constante. No MRUV, a trajetória é retilínea e a aceleração é constante. E não tem sentido nós falarmos em aceleração média. Por quê? Porque ele acelera sempre na mesma taxa temporal. Então, a aceleração média é a aceleração. Então, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. Vamos fornecer um exemplo, o nosso último exemplo dessa nossa videoaula de hoje, o exemplo 4. Um veículo partindo do repouso movimenta-se em movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, o próprio problema já está fornecendo que a aceleração é constante, a trajetória é retilínea e a velocidade inicial é zero. E após 4 segundos, a velocidade do veículo é igual a 24 metros por segundo. Determine, letra A, a aceleração do veículo e, letra B, o deslocamento do veículo entre 0 e 4 segundos. Se você pesquisar na internet sobre esse movimento retilíneo uniforme, você vai ver que existem outras equações. Equações, por exemplo, que permitem calcular o deslocamento. Essas equações você também pode usar. O que nós vamos mostrar agora é uma forma de calcular o deslocamento. Basta você elaborar o gráfico da velocidade em função do tempo. Vamos determinar a letra A. Quais são os dados? O veículo parte do repouso, então a velocidade inicial é zero. O intervalo de tempo é de 4 segundos. Esse ΔT, essa variação é 4 segundos. A velocidade final do veículo, 24 metros por segundo. A aceleração, então, é igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. A velocidade final é 24, a inicial é 0, dividido pelo tempo, que é 4. 24 menos 0 é 24, dividido por 4, 6. 6, o quê? 6 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 6 metros por segundo ao quadrado. E isso não significa, vou destacar bem isso, que a cada segundo ele anda 6 metros. Não é isso que significa esse resultado. Nessa situação, significa que a cada segundo a velocidade aumenta 6 metros por segundo. E para calcularmos o deslocamento? Para calcularmos o deslocamento, basta utilizarmos o gráfico. De acordo com o problema, o movimento era retilíneo e uniformemente variado. Ou seja, se a velocidade aumenta, ela aumenta sempre na mesma taxa ao longo do tempo. Quando o tempo é zero, a velocidade é zero. Quando o tempo no instante 4, a velocidade é 24 metros por segundo e segundo. Nos eixos, esses eixos estão de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Se você tivesse informação da velocidade em quilômetros por hora, você teria que primeiro fazer essa transformação de unidades. À medida que o tempo aumenta, a velocidade aumenta. Então, após 4 segundos, a velocidade é 24. Para calcular o gráfico, basta usar a propriedade. Esse pontilhado que eu estou utilizando o mouse é apenas para localizar o ponto. Essa linha contínua verde, ela é o gráfico. Então, é o gráfico da área em relação a esse eixo do tempo. Essa região até aqui que eu coloquei uma cor diferente. Então, essa área vai fornecer o deslocamento. Então, o deslocamento é igual à área, que é igual à área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Deslocamento é igual
a base 4 vezes a altura 24 dividido por 2. 4 vezes 24, 4 vezes 24, 96, dividido por 2, 96 dividido por 2, 48 metros. Ou seja, esse objeto percorreu, então, um deslocamento, aliás, de 48 metros. Se você quisesse saber a velocidade média desse veículo, bastaria utilizar aquela equação. Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. O deslocamento é igual a 48 e o tempo 4. Então, a velocidade média é 12 metros por segundo. Nessa situação em que a velocidade inicial é zero, a velocidade média nessa situação vai ser igual a metade da velocidade final.